Olá pessoal, eu sou o Caneda, tudo bem? Estou novamente aqui com vocês com mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo em especial acho que é o mais difícil que eu já fiz até agora para vocês aqui. Ele é acima do Expert, esse nível. Eu já tinha feito um, mas ele tinha ganho 6.6 aqui na escala. Esse aqui é 6.9, é bem mais complicado que o outro. E vou deixar essa planilha aqui para vocês. Vou deixar o link aí para vocês baixarem. Tentem fazer, sempre falo isso. Qualquer coisa, volte aqui, tá bom? E vamos começar. Bom, o primeiro número que eu achei já foi aqui. Eu comecei pelo 1 mesmo, né? Pronto, a gente aqui, cruzando esses valores do 1, a gente achou uma possibilidade do 1 aqui no bloco do meio. Aqui a gente já achamos nosso primeiro número. Ainda nesse bloco aqui do meio, o que a gente tem? A gente temos esse 2 e esse 2 aqui dessa linha, ok? Sobrou apenas um lugar para marcar o 2. Aqui a gente já deixa marcado. O próximo número que eu achei foi utilizando o número 5, né? Nesse bloco aqui, número 4. Temos esses 5 dessas duas colunas e esses 5 dessa linha. Ou seja, aqui restou apenas um lugar para ir o 5. Agora a gente vai utilizar o número 6 da linha 4, o 6 da linha 6 e o 6 da coluna H. Pronto, sobrou mais um lugar para marcar o número. Ainda continuando no 6, ó, temos esse 6 dessa linha, o 6 aqui da linha 9 e o 6 da coluna B. A gente já achou mais um número. Pessoal, agora eu só quero que pensem na linha 3. Eu vou deixar ela com a coloração diferente aqui, tá bom? Pronto, eu deixei uma coloração aqui para a gente pensar somente na linha 3, que tem que ter o número 6. O que a gente tem aqui? Temos esse 6 da coluna G, esse 6 da coluna H, temos esse 6 da coluna D, esse 6 da coluna E e o 6 da coluna B. O único espaço vazio que sobrou na linha 3 para marcar o 6 foi aqui, tá bom? Então, nessas horas a gente só tem que pensar somente numa linha. A gente tem que esquecer o bloco, essas coisas. Então aqui a gente pode marcar sem erro. Agora o próximo número foi o número 1 que eu achei aqui na coluna C. Tá? O mesmo esquema, só vamos pensar na coluna C. Vou deixar ela marcada também. O que a gente tem aqui? Ó? Temos esse 1 desta linha. O 1 ele está nesse bloco, então aqui não pode ter 1. E temos esse 1 aqui da linha 2. Ou seja, na coluna C só restou esse lugar para ser marcado o número 1. Tá bom? Então aqui a gente pode marcar. Agora tem um segundo jeito de enxergar para poder marcar esse número aqui. O que acontece? A gente temos esse 1 da linha 8 e este 1 da coluna A. Ou seja, o 1 aqui nesse bloco número 7 só sobrou esses dois lugares. Eu vou deixar marcado. O que a gente faz agora? A gente já temos um aqui da coluna A. Temos um que vai em um desses dois lugares da coluna B. Portanto, nesse último bloco... desculpa. E temos esse 1 da linha 2. Mesmo desse jeito, a gente só chegaria no mesmo resultado. É só uma forma de pensar diferente. Tá bom? Vamos prosseguir. Vamos continuar usando esse 1 que a gente acabou de marcar, da linha 1. Temos esse 1 da linha 2 e esse 1 da coluna G. No bloco número 3, a gente já achou mais um número. Agora a gente continua nele, vamos até lá embaixo, pegamos o 1 da coluna G, o 1 da coluna H e o número 1 da linha 8.
Aqui no bloco número 9, o 1 só pode ir nessa célula. A gente aproveita a sequência, vamos a ter esse bloco aqui, o número 7. Aqui, como eu já tinha explicado agora há pouco, que 1 só vai nesses dois lugares, esse daqui a gente elimina, e a gente sabe que ele tem que ir aqui, certo? O número 1 a gente já eliminou, tá bom? A gente não precisa se preocupar mais com ele. Dando continuidade, a gente temos esse 2 da linha 6 e esse 2 da linha 5. Ou seja, aqui no bloco número 4, o único lugar restante é essa célula para ser marcado 2. Agora vamos continuar usando esse 2 que a gente acabou de marcar. Na coluna A, temos esse 2 da linha 7. Nesse bloco número 7, o 2 só pode ir em um desses dois lugares, não tem outro. Então vamos deixar marcado. Aqui, se reparar bem, só sobrou, ele só vai na linha 8, nesses dois lugares da linha 8. Então o que a gente tem? Temos esse 2 da linha 7, o 2 que vai em um desses dois lugares, né? Ele será o 2 da linha número 8. E temos esse 2 na coluna H. Aqui a gente achou mais um número. Agora a gente continua com ele lá em cima. Temos esse 2 da linha G, o 2 da linha H e o 2 da linha 1. Tá bom? Então aqui a gente achou mais um número. Agora a gente continua com ele. Vamos até o primeiro bloco. O 2 da linha 1 e o 2 da linha 2. Pronto, só sobrou apenas esse lugar aqui. Agora a gente desce com esses valores lá embaixo. O 2 da coluna A e o 2 da coluna B. Pronto, aqui a gente já achou o 2, o lugar onde ele deve ser marcado. A gente pode eliminar essa possibilidade aqui agora. O número 2 também a gente já eliminou, o 1 e o 2. A gente não precisa mais preocupar com ele também. Aqui a gente pode ver que a coluna C só falta dois números para ser marcado. Que aqui no caso é o 7 e tem possibilidade do 7 e o 8, são os números faltantes. O 8, né? A gente já tem aqui. Então aqui na coluna C, o 8 tem que ir aqui em cima, porque ele não pode ir aqui. E o último número faltante da coluna, que seria o número 7. Ok? Dando continuidade. A gente tem esse 6 da coluna G e esse 6 da coluna H. Então, a gente já achou mais um número, né? Para o número 6. O que a gente vai continuar nele agora? Até o bloco do meio. O 6 da linha 1. O 6 da linha 3 e o 6 da coluna E. Pronto, a gente achou o número 6 dele, faltante. Aqui, o número 1, 2 e o 6, a gente finalizou. Mais um número a menos para não se preocupar. Agora, pessoal, a gente só vai pensar na coluna F, tá bom? Eu vou deixar ela marcada. Pensando somente na coluna F, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem o número 3 aqui. Temos esse 3 da linha 6 e temos esse 3 da linha 1. Como na coluna F tem que ter o número 3, é obrigação ter o número 3, né? Só sobrou esse lugar. Ok? Então aqui a gente pode marcar o número 3. Bom, para quem está achando esse nível parece que está fácil demais, fica tranquilo, que ele vai piorar bastante ainda. O que a gente tem? Temos esse 3 da linha 7 e o 3 da linha 9. Temos o 3 da coluna A. Então aqui a gente já achou mais um número. Bom, pessoal, a parte mais simples acabou, tá? Não tem mais o que fazer, a gente tem que partir para as marcações. Eu vou começar aqui pelo lado esquerdo, que aqui só falta dois números, né? Que é o 7 e o 9
para ser marcado. Aqui nesse bloco só falta o número 489. O 8 já temos aqui, então o 8 só vai nesses dois lugares. Então aqui seria 49, aqui 489 e aqui 489. Nesse bloco aqui os números faltantes é o 478. Por enquanto ele vai em todos os lugares. Não tem muito o que fazer. Vamos para esse bloco aqui agora. Aqui, para não ter muito erro, como falta bem mais números, eu vou um por um pela ordem. O 3, no caso, ele só irá nesses três lugares. O número 4, ele já temos aqui, né? Então é só daqui para cima. O 5 a gente já tem aqui e aqui. Então só vai nesses três lugares. 6 já temos. O 7 ele já tem aqui na linha de baixo. Então só vai nesses três lugares. O número 8 a gente já tem aqui. Então só vai aqui e aqui também. Então ele só vai aqui embaixo. E o número 9 já temos. No bloco do meio, bloco número 5. A gente começa pelo número 3, que vai nesses três lugares apenas. O número 4 por enquanto vai em todos. 5, 6, o número 7 só temos aqui, aonde ele pode ir. Então ele vai aqui, aqui e aqui. O número 8 já temos. O número 9 temos aqui. Então tem esses três lugares para marcar. 9, 9. Já nesse bloco aqui, número 8, né? A gente começa pelo número 4, que vai por enquanto em todos os lugares. O 5 a gente tem esse e esse 5 dessa coluna. Então, só irá em um desses três lugares. O 6 já temos. O 7 por enquanto vai em todos. O número 8 a gente já tem aqui. Então sobrou 4 lugares ainda para ele ser marcado. Número 9, a gente temos esses dois número 9, da linha 7 e 8. Então, só tem dois lugares para ele ir. Desculpa, o número 9, né? Ok, vamos para esse bloco agora. Esses dois blocos, eu só vou deixar já marcado uma coisa antes. Ó, a gente tem esse 3 da linha 6 e esse 3 da coluna I. Então, o 3... ele só vai na coluna H, esses dois lugares. Tá? Ok? E o número 9, temos o 9 aqui da coluna G. Nesse bloco de cima, ele só vai na coluna H. Isso aqui é bom que pra gente não marcar coisa desnecessária, né? Então vamos lá agora. Começando por esse bloco. O 3, lembra que a gente já tinha visto que ele só vai aqui. Então só tem esses dois lugares para o número 3. O número 4 a gente já tem aqui, então sobra 3 lugares. O número 5, temos esse aqui, na linha 2, né? Então, 2 lugares apenas. Número 6, 7, 8 e o 9 a gente já marcou. Então, esse bloco é só isso. Aqui no bloco número 6, o 3 a gente já marcou. O 4, por enquanto é em todos. O número 5, temos dois aqui, ó. Temos o 4, o 5 da linha 4 e o 5 da linha 5. Então ele só vai nesses dois lugares. O 6 já temos. O 7, temos esse 7 com esse 7 aqui da linha 5. Então, apenas dois lugares. O número 8 e o número 9, que
que a gente viu, ó, a gente temos esse 9. Lá em cima ele só vai em um desses dois lugares da coluna H. Então, só sobrou esses dois espaços aqui. 9. Agora vamos para o último bloco. Aqui a gente começa com 4, que vai em todos aqui por enquanto. O número 5, que está aqui na linha 7, então ele só vai aqui nesses 3 lugares. 5. O 6 já temos, o 7. Então só sobrou esses 3 lugares para marcar o 7. O 8, temos 2 aqui, da coluna G e da coluna I, então só sobrou esses 2 lugares. Pronto, a marcação está feita. Aqui agora vai começar a nossa brincadeira. Vamos lá. Bom, a partir de agora, vamos começar a utilizar bastante técnicas. A primeira, por incrível que pareça, é a X-Wing. Ok? Deixei aqui anotado o nome da técnica. Aonde que eu achei ela? Eu achei utilizando o número 5. O que que a gente tem? Eu achei ele em colunas, né? Na vertical. Temos essa opção do 5. Essa aqui ela está apenas 2 lugares da coluna F e na coluna H. Tá bom? Quando a gente tem, só explicando meio que rapidamente, essa X-Wing, por exemplo, aqui temos, eu achei os dois valores, né? Estão na mesma coluna, eu achei em forma de colunas, não em linhas, estão em apenas 2 lugares. Só que elas são paralelas na horizontal, os valores. Então aqui a gente pode ver o seguinte: se aqui for o 5, aqui não será, e aqui também não. Como na coluna aqui também tem que ter o número 5, só tem 2 lugares, ele tem que estar aqui. Fazendo vice-versa, vai dar a mesma coisa. Se o 5 não tivesse aqui e fosse aqui embaixo, o outro 5 teria que estar aqui. Então, a gente pode ver o seguinte: qualquer um, ou na linha de cima, na parte de cima ou na parte de baixo, tem que ter um 5. Então o que a gente faz? O que tiver fora, né, a gente elimina. O que a gente achou em coluna. O que tiver fora desses números que a gente achou na vertical, no caso, na horizontal, a gente pode eliminar. Então a gente pode eliminar esse 5 e esse 5 aqui, tá bom? Então vamos lá. Esse 5 a gente elimina. E esse 5 também. Bom, aqui, a segunda técnica que a gente vai utilizar, eu vou deixar o nome marcado aqui. É essa daqui, né? XY-Wing. Aonde que eu achei ela? Esse jeito que eu achei, é diferente dos outros que eu já expliquei. É um outro padrão. Tem essas 3 células aqui, ó. Vou deixar ela marcado para vocês. Eu não sei se vocês lembram de um vídeo anterior que eu falando dela. O que acontece? Temos o corpo, que seria o meio, né, no caso, e temos as asas, né? Que eles chamam isso aqui de asas, né? Aqui a gente tem 2 números, o número 7 e o número 9. Aqui a gente tem o 7, que pertence a esse corpo, e aqui a gente tem o 9, que no caso está ligado aqui também, né, ao corpo. E o número que está sobrando, eles são iguais, concorda? São o número 4, ele está sobrando. O que acontece? Agora vocês, digamos que imaginam a ligação das asas aqui, né, que seria aqui. Esse número que está sobrando, se ele existir aqui, ele pode ser eliminado, que aqui seria o número 4. Tá bom?
Só vamos confirmar agora o que eu estou falando, né? Se aqui fosse 7, aqui teria que ser 4, certo? Ou seja, esse 4 seria eliminado. Se aqui fosse o número 9, aqui teria que ser 4. Em qualquer uma dessas colocações, né, independente de qual número cairia aqui, esse 4 também pode ser eliminado. Então, sem dúvida, né, a gente pode eliminar esse número 4, ok? Agora eu achei de novo um outro lugar para utilizar a mesma técnica, ok? Aqui funciona do mesmo jeito que do outro lado, porém o método de eliminação é um pouco diferente, tá bom? Esse daqui a gente só pode eliminar um, né? Que foi aqui que a gente eliminou. Vamos lá, aqui no caso, geralmente é o meio, né? O corpo é o 3 e o 4, o corpo da asa, né? No caso, né? Aí a gente tem a asa X e a asa Y, digamos. O que a gente tem? No corpo a gente tem o número 3 e o 4. O número 4 está aqui e o número 3 está aqui. Tá? O que sobrou? O número 9, que são iguais. Desse jeito aqui, pessoal, para utilizar essa técnica, só comentando, temos o corpo, no mesmo bloco a gente tem uma asa. E na mesma linha ou coluna, né, a gente tem a outra asa. É sempre junto do corpo, tá bom? Agora, o que a gente pode eliminar aqui? No caso, aqui o que está sobrando é o número 9. Nesse caso, a gente poderia eliminar isso aqui. Se ele tivesse aqui, se ele tivesse aqui ou aqui, e nesses dois lugares, nesses três lugares aqui, ó, se ele contesse, né? Como funciona a eliminação desse tipo? Você pega uma asa, a asa que está dentro do bloco, né, junto com o corpo, você vai do outro lado onde está a asa, na mesma direção. Se tiver esse valor sobrando, você elimina. Aí você pega a outra asa, que está fora do bloco, você vai em direção ao corpo. Qualquer um dos lugares que tiver aqui sobrando, se existir essa possibilidade, que aqui no caso é o 9, você pode eliminar. Aqui não temos, que já está preenchido. Porém, aqui a gente pode eliminar dois lugares, o número 9. Vamos confirmar de novamente o que eu estou dizendo. Se aqui fosse 3, aqui teria que ser 9. Concordam? Esses dois 9 já teriam que ser eliminados. Se aqui fosse o número 4, aqui teria que ser o 9. Então, aqui também seria eliminado. Tudo bom? Ou seja, tudo aqui, o que eu deixei marcado aqui seria eliminado, e aqui também, se tivesse, seria eliminado. Então aqui a gente pode eliminar esses duas possibilidades do número 9. Ok? Aqui agora temos a linha 4. O que a gente tem na linha 4? Essas três células são três células contendo apenas três candidatos e ainda por cima iguais. Ou seja, só vão esses mesmos números. Então aqui a gente poderia eliminar o número 4, sem sombra de dúvida. Sobraria o 9. Uma outra forma também de ver isso é que na linha 4 tem o 9, ele só vai aqui, né? Nessa última célula. É um outro modo de ver isso também. Então aqui a gente sabe que é o número 9. Ok? Então aqui a gente pode eliminar esse 9 também. Ainda utilizando ele, agora a gente já tem esse 9, no bloco do meio, a gente consegue marcar o número. Utilizando aqui o 9 da coluna F, né? Restou apenas um lugar. Então aqui a gente tem um 9. A gente pode deixar marcado. Eu já vou desmarcar esse número 9. Certo?
Aqui também, como a gente acabou de marcar o 9, aqui a gente já sabe que é o número 4. E aqui, acabamos de marcar o 4 do outro lado, aqui a gente sabe que é o número 3. Então, agora deixa eu aproveitar e dar uma limpada. Então esse 3 a gente pode desmarcar. E esse 4, a gente desmarca esse número 4 e esse número 4, ok? Agora, esse 9 que a gente marcou aqui, ó, né? No bloco número 8 só tinha 2 lugares, se vocês estão lembrados. Como a gente marcou o 9 aqui na coluna D, então a gente achou mais um número aqui também. O 9 a gente pode deixar marcado aqui. Bom, marcação por enquanto acabou. A gente vai para a próxima etapa, que é, de novo, utilizamos uma técnica. Vou deixar o nome marcado aqui para vocês. Bom, o nome da técnica é essa daqui. É uma variação da Xwing. Ok? Aonde que eu achei ela? Só um minuto. Eu achei ela utilizando o número 4. Tá? Temos esses 3 lugares aqui, ó. Esses 3 lugares aqui nessa linha e esses 2 na linha 7. Eu vou deixar somente eles marcados para vocês, ok? O que que a gente tem aqui? Na linha 2 temos esses 3 lugares e na linha 7 esses 2. Porém, são paralelos, né? Tirando, exceto por esse daqui, por essa célula. Se não tivesse ela, a gente teria um Xwing. A gente poderia eliminar aqui, eliminar esse e esse número. E esse aqui também. Porém, isso aqui eles falam que é uma Xwing com barbatana. Eles chamam isso aqui de barbatana. O método de... A gente pode eliminar algumas coisas, mas o método é diferente. O que acontece aqui? Vou deixar só eles marcados. Se fosse a Xwing, a gente podia eliminar, né, qualquer coisa restante aqui, que eu achei em forma de linhas. Então, a gente eliminaria o restante em colunas. Porém, temos essa outra opção sobrando. Qual a regra dessa técnica? Se a Xwing não for verdadeira, essa barbatana é. Ok? Então, o que a gente pode eliminar? Nesse caso, a gente imagina a Xwing, porém, só no bloco onde tem a barbatana, o que faz parte, o que a gente eliminaria nesse bloco, se fosse a Xwing normal, a gente pode eliminar. Aqui no caso, se fosse a Xwing, esse 4 a gente tiraria, certo? Porém, como tem a barbatana, somente nesse bloco, o que a gente eliminaria, se fosse um Xwing, a gente pode eliminar. Tá bom? Vamos de novo confirmar o que eu estou dizendo. O 4 na linha 2 tem que nenhum desses 3 lugares, correto? Se o 4 fosse aqui, ou seja, aqui não iria, porém aqui como só tem 2 opções, aqui ele não vai, ele tem que estar aqui. Ou seja, esse 4 vai ser eliminado, né? Agora, suponhamos, agora em qualquer um desses outros 2 lugares, esse 4 também pode ser eliminado, né? Então aqui a gente pode eliminar. Não confunda, a gente não pode eliminar esses outros, porque a gente não tem certeza de onde vai. Mas esse daqui, em qualquer uma das células aonde o 4 for inserido, essa possibilidade pode ser eliminada. Então aqui a gente pode eliminar, ok? Pronto, limpei aqui. Agora, pessoal, esse aqui às vezes passa desapercebido, tá? Nesse bloco, olhando apenas o bloco, o número 4 ele só está nesses 2 lugares. Ou seja, terá aqui nenhum deles, né?
Então, esse 4 aqui pode ser eliminado, que por obrigação ele tem que estar em uma dessas duas células. Então essa possibilidade a gente pode excluir. Bom, aqui vamos para uma outra técnica diferente dessas que eu já apresentei. Vou deixar anotado para vocês aqui. Pronto, o nome da técnica é essa. Aonde que eu achei o lugar onde ela possa ser utilizada? Eu achei no número 7. Tá? Eu vou deixar as células marcadas aonde a gente vai utilizar a técnica. Pronto, pessoal. Foi essas 4 células. Eu achei apenas 2 possibilidades na linha 2 e 2 possibilidades na coluna B. Porém, né, essa técnica é o seguinte: 2 desses valores tem que estar no mesmo bloco, que nem aqui é o caso. O que que a gente tem? Se a gente achou essa combinação, esse cruzamento, e eles param no mesmo bloco, o que tiver para o lado de fora do bloco, vocês cruzam os valores. Aqui no caso vai dar nessa célula. Se existir, aqui a gente achou o 7, certo? Se aqui existir a possibilidade do 7, ela pode ser eliminada. Tá? Agora vamos comprovar o que eu estou falando. Concordam que aqui um desses dois lugares tem que ir o 7, correto? Se o 7 for aqui, no caso, aqui não será 7, mas aqui terá que ser. Então, aqui elimina o 7. Segunda opção. Se o 7 for aqui, né? Aqui ele não será, porém, o único lugar para marcar na linha 2 seria aqui. Então, a gente eliminaria também esse 7. Qualquer um dessas duas possibilidades onde 7 for inserido, esse 7 pode ser eliminado. Ok? É uma técnica muito boa essa. Então a gente pode eliminar esse 7 sem sombra de dúvida. Bom, aqui vamos para uma nova técnica. Vou deixar o nome para vocês. Essa daqui é um pouco diferente daquela outra que eu tinha feito 2 vezes. Tá bom? Mas, aonde eu achei ela? Eu achei nessas 3 células aqui. Eu vou destacar elas. Essa técnica, diferente da XY-wing, né? Ela tem uma célula a mais. Que aqui no caso o corpo, a gente tem 3 células. E aqui temos 2. É quase parecido. Porém, o método que a gente pode eliminar é um pouco diferente. O que a gente tem? Aqui temos os candidatos, né? As possibilidades 4, 7 e 8. Aqui, no caso, ó, aqui a gente tem o 7. E nessa célula, que faz parte do mesmo bloco, né? Um está para o lado de fora e o outro tem que estar no mesmo bloco. Aqui no caso, a gente tem o 8. Né? Então temos o 7, temos o 8. E o número que está sobrando aqui, que seria o 4. Ele também contém aqui no corpo. Então, o que a gente pode eliminar? Nessa técnica, a gente só pode eliminar, a gente pega o corpo e, né, a asa que está para o lado de fora. Nesse bloco onde está os dois, é só o que une esses dois, porém apenas nesse bloco. Tá bom? Então seria geralmente somente 2 possibilidades, né? 2 células que a gente poderia eliminar, que seria somente essas 2. Agora vamos comprovar o que eu estou falando. Se aqui fosse 4, pronto, essa aqui a gente já eliminaria. A gente pode, por enquanto, a gente pode esquecer esse daqui, ó. Tá bom? Se aqui fosse o 7, aqui teria que ser 4. Ou seja, aqui também a gente eliminaria esse 4 e também aqui. Mas não vamos mexer aqui que eu vou explicar agora por causa do próximo número. Se aqui fosse o número 8, aqui seria o 4. Concorda? Aqui também seria eliminado. Mas aqui a gente não pode fazer nada. Só se a gente desse sequência
para ver se seria eliminado. Mas, nesse caso, a gente não mexe. Tá bom? Então, mais uma vez, se você achou isso, no mesmo bloco, onde estão as duas possibilidades, né? Que a gente pode utilizar a técnica, pega a asa que está por lá de fora junto do corpo, e nesse mesmo bloco, somente esses dois lugares. Aí varia da posição que você achou essa técnica. Então esse 4 a gente pode eliminar, ok? Bom, aqui a partir de agora a gente vai usar essa técnica coloração, né? Técnica de cores, coloração, ou em inglês, se vocês forem procurar em inglês, vai estar com esse nome. Foi o nome que eu achei. Eu achei ela, pessoal, no número 7. Tá bom? Como que a gente usa essa técnica de cores? A gente usa, no caso, desse jeito aqui, por exemplo, aqui, ó, o 7. Ele vai em um outro lugar. Em apenas dois lugares. Com isso, você vai fazendo um zigue-zague até aonde der. Tá bom? Então, como que a gente, na prática aqui, como que a gente vai utilizar? Temos esses dois valores aqui, concordam? Ele vai ter aqui, estar em um dos dois. Aqui eu vou colocar uma cor para eles, tá bom? Aqui eu vou usar essas duas cores, o amarelo e o verde, tá bom? Ou seja, se ele vai estar no amarelo ou vai estar no verde. Aqui agora, o que a gente tem? Na coluna B, o 7 só tem dois lugares. Ou seja, se ele não estiver aqui, ele vai ter que estar aqui. Então aqui eu vou dar o amarelo para ele. E aqui na linha 2, se o 7 não estiver aqui, ele terá aqui e aqui. Aqui eu vou dar o verde, ok? Essa técnica é boa se você conseguir fazer essa sequência. Mas não é todo jogo que a gente consegue fazer isso. O que a gente tem aqui agora? Na linha 7, só temos dois lugares também. Aqui já temos amarelo, então aqui a gente vai colocar cor verde para ele, tá bom? E aqui no caso também, na coluna E, só temos dois lugares para o número 7. Aqui é o verde, a gente vai dar o amarelo. Agora, o que aconteceu aqui? Aqui a gente achou uma certa inconsistência, né? Como é dito nos sites. Essa célula aqui, ela está bem no cruzamento de uma amarela com a verde. Não tem uma cor para colocar aqui, né? Porque aqui, se você colocar amarelo, aqui já temos um, né? Só relembrando, o 7 vai ter que estar em um dos dois lugares, ou no amarelo ou no verde. Então o 7 vai estar aqui ou vai estar aqui, né? Em apenas um desses dois lugares. Então esse 7 não pode existir. A gente pode eliminar ele. Vamos comprovar agora marcando os números. Vamos só imaginar, né? Que aqui é o 7. Aqui não seria, mas na coluna E ele tem que um 7, então seria aqui. Pronto, a gente já eliminaria aquele 7. Agora vamos utilizar a outra opção, que seria no caso verde. Se o 7 estivesse no verde, aqui ele não iria, porém na linha 7, ele teria que estar aqui. Aqui, ou seja, aqui iria o 7. Qualquer uma das duas opções aqui, né, no caso, ou no amarelo ou no verde, esse 7 não pode ter. Então a gente pode eliminar ele. Ok? Deixa eu desmarcar tudo aqui agora. Pronto, aqui, depois de muita técnica utilizada, a gente achou um número. E ele, pessoal, se eu não me engano, é o que destravou esse sudoku. Tá bom? Então aqui, ó, a gente já temos o número 5. E aqui seria o número 7. Aqui no caso, então, seria o número 4. Certo?
Aqui eu não vou arrumar tanto, que ele já destravou mesmo, né? Só vou terminar de preencher. Como aqui a gente tem o 4, então aqui seria o 9. Acabamos de marcar o 9. Então aqui vai o número 5. Opa. Aqui então, no caso, seríamos o 3. E aqui o número 4. O 9 a gente marcou aqui, então aqui ele só será 7. Aqui então seria 3. Aqui seria o número 8. Acabamos de marcar 3 e 8, então aqui seria 5. Aqui no caso a gente, né, já marcamos o 7, então aqui teria que ser o número 9. Aqui a gente já tem o 7, então só sobrou essa célula para ser marcada. Temos o 9 aqui, então o 9 tem que ir desse lado aqui esquerdo e o 8 desse lado. Aqui temos o 7 e também temos o 4. Então aqui a gente sabe que é o número 8. Aqui no caso seria o número 4. Temos esse número 3, né? Aqui. Então a gente sabe que o 3 só pode ir aqui. O último número faltante desse bloco é o número 7. Aqui na coluna E, o último número faltante é o número 4. Aqui a gente temos o 4 e temos o 7 também. Temos o 7 aqui, né? Então, aqui só sobrou o número 8 para ser marcado. E por último, o último número faltante aqui seria o 4. O 8 temos aqui, então a única possibilidade do 8 é aqui. Temos esse 5. Então, só sobrou aqui para marcar. E o último número faltante, que aqui é o número 7. Agora a gente usa ele lá em cima. Então aqui a gente sabe que é o número 7. E aqui seria o número 4. Agora vamos para o último bloco faltante. Temos esse 5. O 5 deve ir aqui. E o último número faltante do bloco, que aqui seria o número 7. Eu vou confirmar se está correto, se eu não fiz nada de errado. Já volto. Bom, enfim, o Sudoku está feito. Essas marcações finais estão prontas. Espero que tenha gostado. Foi demorado. Acho que eu tentei explicar, até resumir, o máximo que deu para o vídeo não se tornar tão longo. Mas é isso aí. Esse nível de Sudoku, até esse nível, não usa tanta técnica complicada. A partir desse, sim. Aí, isso que a gente fez aqui de utilizar várias técnicas para eliminar somente algumas possibilidades, em nível acima disso, a gente vai fazer bem mais vezes, com técnicas mais avançadas. Tá bom? Então foi isso aí o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima. Fui!